Olá, paz a todos. Hoje eu venho trazer uma palavra que está aqui no livro de Provérbios para edificar a nossa fé, para aumentar a nossa fé. Ela diz assim, está lá em Provérbios 16, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o porquê desta palavra? Porque muitas vezes nós sonhamos, pensamos em comprar um carro novo, uma casa nova, pensamos em viajar, em realizar algum sonho, fazer alguma coisa que nunca fizemos, e naquela ansiedade, naquela expectativa de fazermos, de concretizarmos os nossos sonhos, nós esquecemos de entregar ao Senhor. E a palavra do Senhor é muito clara, ela diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então que nós possamos a cada dia, ao acordar, ao levantar, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, e mesmo entregar os nossos planos, os nossos sonhos, entregar verdadeiramente a Deus e pedir que Ele venha nos abençoar, que Ele esteja conosco no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida, pedindo a Ele que, se nós temos algum sonho, se nós temos alguma ambição a realizar, uma ambição que não seja uma ambição para o mal, mas que seja uma ambição para o nosso bem, que seja uma coisa boa, que venha de nós, que venha do nosso coração, para que Deus venha realizar os nossos sonhos, as nossas boas ambições, não as nossas más ambições. Que Deus venha realizar os nossos sonhos, que possamos colocar tudo nas mãos dEle, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa estar conosco. E lembrando sempre que nada somos sem o Senhor, nunca fomos, nunca seremos nada sem Deus na nossa vida, porque a palavra dEle diz que tudo pertence ao Senhor, tudo Ele criou, Ele fez os céus e a terra, e tudo que há na terra, tudo que tem fôlego de vida. E a palavra dele também diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Então que nós possamos colocar tudo nas mãos de Deus e agradecer, porque nós sabemos que se nós tivermos planos, tivermos sonhos, tivermos ambições e procurarmos fazer a nossa vontade, o nosso desejo, rapidamente, com ímpeto, procurar fazer sem a direção do Senhor, com certeza não vai dar certo. E daí vamos ficar frustrados, tristes, abatidos. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós coloquemos os nossos sonhos, nossos planos, todos nas suas mãos, que nós contemos ao Senhor. O Senhor Jesus, eu me lembro da passagem que o Senhor Jesus, que está lá no livro de Lucas, no livro de Mateus, que o Senhor Jesus nos ensina a orar. Ele diz assim lá no livro de Lucas, e no livro de Mateus, ele diz assim: quando orares, entra, fecha a porta do teu quarto e ore ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto ouvirá as tuas orações e atenderá. Então o Senhor, Ele nunca nos abandonará, Ele sempre está conosco, Ele sempre tem feito tudo por nós. A palavra dele também diz que os olhos do Senhor estão sobre todos na face da terra. Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Então, nós podemos tirar daí um exemplo, podemos tirar daí um ensinamento, porque nada passa sem que Deus saiba, não há nada oculto, não há nada escondido que não venha a ser revelado, não há nada que possamos fazer que Deus não sabe. Ele nos ouve no secreto, Ele nos ouve em silêncio. A palavra dele diz que a nossa palavra nem saiu da boca ainda e o Senhor já sabe o que queremos falar, o que queremos pedir. E sabe por quê, irmãos? O Senhor sabe de tudo, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. E Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, nosso Deus Salvador. A palavra dele também diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, para que não precisasse mais, como faziam os nossos antepassados lá no Antigo Testamento, sacrificavam animais. E eu tenho certeza que aos olhos de Deus, esses sacrifícios, mesmo sendo de animais, não agradavam a Deus. Por isso, Ele mandou seu Filho Jesus morrer por nós, para que fosse pago pelo Senhor Jesus um alto preço pelas nossas vidas, para que nós não precisássemos ser crucificados. Na verdade, Jesus, ele foi crucificado em lugar de nós.
porque se ele não fosse crucificado em lugar de nós viveríamos no pecado, nós continuaríamos no pecado, muitos continuariam na imundície, na vida errada, nas coisas erradas, e o Senhor não se agrada disso. A palavra do Senhor diz que aos olhos do Senhor, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não agrada ao Senhor é abominável. Então nós temos que aprender que as coisas abomináveis a Deus, o consumo excessivo de álcool, o uso de drogas, prostituição e tantas coisas que não agradam ao Senhor, nunca nos farão estar perto dele. A palavra dele diz, aliás, assim, que os nossos pecados nos afastam de Deus. E as nossas orações, os nossos jejuns, os nossos pensamentos positivos, o nosso buscar a Deus, buscar a palavra dele, estar preparados, estamos tentando cada dia estar preparados, estamos cada dia buscando mais ao Senhor, mas nós sabemos que nunca estaremos totalmente preparados, nós temos que estar sempre atentos, sempre de olhos abertos, porque o inimigo ele está alerta, a palavra do Senhor diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para poder entrar. E o nosso escudo protetor, o Salmo 91 diz que o nosso escudo protetor, o nosso refúgio é o Altíssimo, nosso refúgio vem do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, então nós temos que confiar nele, na palavra dele, procurar nos ajoelhar, nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, estar sempre atentos àquelas coisas que não agradam ao Senhor. Tem coisas que nós muitas vezes fazemos errado e nem se damos conta que estamos fazendo errado. Muitas vezes a gente por um mau costume, digamos assim, a gente tropeça, a gente já logo fala, né? Então vamos esquecer esse tipo de coisas aí, vamos tentar ser melhor, vamos tentar levar uma vida mais digna aos olhos de Deus, porque o que importa verdadeiramente é sermos dignos aos olhos de Deus, porque o ser humano ele tem falhas, ele é fraco, ele é pecador, e a própria Bíblia diz que se nós fôssemos julgar a nós mesmos, nós não seríamos julgados, nós não seríamos culpados, nós seríamos inocentes. Então o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, ele é o único. A Bíblia diz que ele é o único, que Jesus é o justo juiz, ele é o único que pode nos julgar sem errar, sem nenhuma dúvida, ele pode nos julgar, ele sabe tudo a nosso respeito, então ele tem autoridade. A palavra de Deus diz que Jesus tem autoridade sobre todas as criaturas, sobre todo. Jesus, inclusive, ele tem autoridade sobre nós, sobre os grandes, sobre os pequenos, sobre as tempestades, sobre o vento, sobre o mar, sobre as forças do mal. Ele tem autoridade, e em nome do Senhor Jesus, até o diabo ele tem que se retirar, ele tem que se calar. E não é por acaso que o Senhor Jesus, quando ele dá uma ordem, porque o Senhor Jesus ele não pede ao inimigo, ele não pede, ele ordena. Ele nos ama, ele nos quer ao seu lado, mas ele ordena para o inimigo que ele se retire. Ele ordena para a tempestade que ela se retire, que ela se afaste, que ela se acalme. E até os discípulos disseram: quem é este que dá ordens ao vento e ao mar e eles obedecem? Então nós podemos ver um pouquinho do poder, da força que há no poder do nome de Jesus. Nós podemos ter uma noção de quão grande é o poder do Senhor Jesus. E nós precisamos que o Senhor Jesus venha ao nosso encontro pela sua misericórdia, mas que ele venha usar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, a sua unção a nosso favor e não contra nós. Porque a palavra do Senhor também diz assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se nós estivermos, ao exemplo assim, na mão do inimigo, se o inimigo estiver, como em vários trechos da Bíblia nós encontramos palavras dizendo assim que Jesus expulsava demônios, Jesus expulsava o mal daquelas pessoas, de todos aqueles que estavam endemoniados, daqueles que andavam
possessos de espíritos malignos, né? Então Jesus expulsava e a pessoa ficava livre, ficava liberta. Então é uma grande prova, né, do poder do Senhor, é uma grande prova que o Senhor, apesar que o Senhor Jesus, nem o Senhor Deus, nosso Pai, Criador, Ele não precisa provar nada a nós, mas basta nós olharmos para o céu, olharmos para a lua, para o sol, para tudo que o Senhor criou e ver a grandeza dEle, podemos contemplar a grandeza do Senhor, a presença dEle em tudo que há na natureza, na nossa volta, né, digamos assim. Olhando para o céu, imagine a grandeza do céu, imagine quando estamos diante do mar, nós olhamos para aquela imensidão, como dizia o apóstolo Paulo, para aquela imensidão de água, para aquele vasto mar, e olhamos assim, como pode, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele mediu as águas do mar na concha das suas mãos. Quão grande é o poder do Senhor, que tudo Ele pode, né? Tudo Ele fez. E nós somos tão pequeninos, estamos lá na frente do mar e de repente olhamos para o chão e nós vemos a areia ali. Somos tão pequeninos quanto aqueles grãos de areia, né? Na presença do Senhor. Então a palavra que eu quero deixar hoje é que nós possamos fazer planos e precisamos fazer planos, precisamos nos preparar, precisamos estar prontos, atentos às palavras de Deus, nós precisamos sonhar, porque a nós é permitido sonhar, mas nós precisamos primeiramente colocar os nossos planos, os nossos sonhos nas mãos do Senhor, colocar os nossos planos, os nossos desejos, colocar a nossa família primeiramente nas mãos do Senhor, orar, pedir misericórdia pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, porque se nós não estivermos na presença do Senhor, nós estamos vulneráveis ao inimigo, nós estamos vulneráveis às coisas más desse mundo, né? Eu mesmo sou uma grande testemunha do Senhor. Eu tenho um chamado do Senhor há muito tempo, que começou quando eu recebi a minha primeira Bíblia. Eu tive um presente, a minha primeira Bíblia, que depois eu acabei entregando para o meu filho. Foi um pastor de uma igreja luterana, e eu lembro o nome dele era Pastor Paulo. Ele me deu aquela Bíblia e eu usei por muito tempo aquela Bíblia. Até não poder mais usar aquela Bíblia, até eu poder comprar uma outra Bíblia. E tenho seguido os caminhos do Senhor, eu tenho estudado a Bíblia. A gente sabe que ninguém conhece, como se diz assim, de A a Z a palavra do Senhor. A gente não conhece totalmente, ninguém é totalmente capacitado para conhecer a palavra. Cada dia nós estamos aprendendo mais. Mas assim, eu sou um estudioso da Bíblia, eu sou um evangelista por natureza, eu sou pregador por natureza, eu gosto da palavra do Senhor, eu gosto como se diz assim, de proclamar a palavra do Senhor, eu gosto de estar diante dos pés do Senhor, porque aos pés do Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar, não há outro lugar. A palavra do Senhor também diz assim falando sobre Marta e Maria, né, que Marta andava ocupada com tantas coisas, mas Maria estava aos pés do Senhor. Então esse é um grande exemplo que nós devemos seguir, estar sempre aos pés do Senhor, buscar estar sempre aos pés do Senhor, ajoelhado, ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos. Quisera eu ter vivido naquele tempo de Jesus, lá estar aos pés dele, eu acho que eu não ia sair mais de perto dele, porque eu ia querer saber, eu ia querer conhecer. Eu sou bastante, como se diz assim, eu sou bastante proativo, eu gosto de procurar, eu gosto de estar ali querendo saber, querendo tirar cada vez mais, querendo extrair mais o conhecimento, querendo entender, né? Enquanto eu não consigo achar a resposta certa, eu não fico sossegado. E nós devemos ser assim, né? Devemos não ter dúvidas, né? Porque a palavra do Senhor diz que a dúvida não pertence ao Senhor, né? Então devemos sempre estar estudando, procurando aprender. Eu espero que você também procure aprender, mas eu quero dizer também para você que se você estiver alicerçado na palavra do Senhor, você que me ouve agora, eu quero dizer para você que se você colocar tudo nas mãos do Senhor, entregar nas mãos dele, você viver a sua fé, mas viver realmente de coração a sua fé aos pés do Senhor e colocar tudo nas mãos dele, eu tenho certeza
que tudo mais Ele fará, porque a Bíblia diz assim, confia no Senhor e tudo mais Ele fará. Tudo que você necessita, os desejos do seu coração. Então que nós possamos viver na dependência do Senhor, hoje, amanhã e sempre, buscando a palavra dEle. E eu peço que se você tem alguma dúvida ali, que se você tem alguma coisa ali que você não entende, que você não compreende sobre a Bíblia, deixe o seu comentário que eu vou estudar, eu vou te responder. Se você tem algum pedido de oração para fazer, faça com fé, como diz lá no livro de Tiago, porém em nada duvidando, e com certeza o Senhor vai abençoar, o Senhor vai estar conosco, porque a palavra do Senhor diz assim, que Abraão ele foi justificado pela fé. Eu gosto de dar o exemplo de Abraão, porque Abraão ele foi tão fiel a Jesus, tão fiel a Deus, digamos assim, porque quando Deus provou ele, depois de muitos anos ele ter esperado o nascimento de Isaac, né? Isaac já estava grande, já era crescido. Deus pediu Isaac em sacrifício, né? E Abraão não negou, ele se preparou e foi, levou ao lugar escolhido, ao lugar mostrado por Deus. Mas no momento em que ele ia sacrificar o filho, o Senhor disse, não ponha a mão sobre o teu filho, porque eu providenciarei um sacrifício. Então Abraão é conhecido como pai da fé. Então que nós possamos ser, por exemplo, filhos da fé, estar aos pés do Senhor, buscando, tentando aprender cada vez mais do Senhor, buscando no Senhor, colocando os nossos planos, nossos anseios, nossos desejos na mão do Senhor, para que nós possamos viver uma vida plena, porque a palavra de Deus, em momento algum, ela diz assim, que você não poderá viver a verdade é que a palavra de Deus diz, e tem muitas promessas para nós, mas desde que nós sigamos os ensinamentos, desde que nós sigamos tudo que Jesus pediu, tudo que o Senhor Deus ordenou, que nós façamos corretamente. Eu também reconheço, eu também sei que o próprio Jesus disse assim aos discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A palavra também do Senhor diz assim lá no Salmo 34, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então, se você confiar, isso, voltando aqui, mais uma vez, falando, dizendo, aqueles que eu amo e que eu buscam de todo o coração, porque nós precisamos usar, um dia eu farei uma pregação sobre isso, nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, mas muitas pessoas, eu não falo mal de ninguém, eu não falo contra ninguém, eu não prego aqui religião, eu não discuto religião, eu discuto sobre a palavra de Deus, eu quero debater e falar sobre as coisas de Deus que estão presentes aqui na palavra do Senhor, nesse livro sagrado chamado Bíblia, que é o livro que devia ser o livro mais importante de todos, que eu acredito que é o livro mais lido no mundo, é a palavra de Deus, é a Bíblia, né? É o melhor presente que você pode dar para uma pessoa, é uma palavra de fé, de conforto, mas a Bíblia é um grande presente que você pode dar para uma pessoa, para que a pessoa venha viver nos ensinamentos de Cristo, viver nos ensinamentos do Senhor e conhecer. Então um dia eu farei uma pregação aqui, eu gostaria de fazer uma pregação falando sobre o livre-arbítrio, porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas muitas vezes as pessoas confundem o livre-arbítrio, não, Deus me deu o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. E não é bem assim não. A palavra do Senhor diz que Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher em segui-lo ou não segui-lo. Mas seguindo, nós teremos direito às bênçãos. Direito não é propriamente a palavra, mas nós colheremos as bênçãos do Senhor se nós decidirmos segui-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Mas se nós não seguirmos, nós somos livres para seguir ou não, para trilhar o caminho de Jesus ou não, para pegar, como disse o Senhor Jesus, a nossa cruz e vir após ele. Porque o Senhor Jesus, quando disse assim, aquele que quer me seguir,
pegue a sua cruz e venha após mim, ele quis dizer, você vai me seguir, mas você vai enfrentar tribulações, você vai ter os seus problemas, você vai ter dívidas, você vai ser perseguido, você vai sofrer, você vai ter percalços pelo caminho, você vai enfrentar uma vida dura. Mas a tua recompensa não é a recompensa aqui dos homens, a tua recompensa é a recompensa do céu. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, isso é bíblico, isso é verdadeiro. Mas o livre-arbítrio não é para tudo. Ah, não, se eu quiser eu posso beber, se eu quiser eu posso fumar, eu posso drogar, eu posso prostituir, porque Deus me deu o livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz assim que tudo aquilo que ligarmos aqui na terra também será ligado no céu, e aquilo que desligarmos aqui na terra será desligado no céu. Então nós temos que estar atentos a essa palavra, porque nós temos o livre-arbítrio, mas esse nosso livre-arbítrio que a Bíblia fala é entre seguir a Jesus, seguir os ensinamentos de Deus ou não seguir. E se seguirmos, teremos o nosso galardão. A Bíblia diz que nós teremos o nosso galardão, mas se confiarmos e nunca duvidarmos da palavra do Senhor, estivermos sempre alicerçados na palavra do Senhor. Agora, se nós não quisermos seguir por um outro caminho, não nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e não procurar buscar a palavra do Senhor, um dia nós prestaremos contas. Todos os dias, todos nós prestaremos contas dos nossos atos aqui na terra. E a palavra de Deus diz que se o nosso nome não se encontrar escrito no livro da vida, não estiver encontrado no livro da vida, não estiver escrito no livro da vida, no dia que formos prestar contas com o Senhor Jesus, nós iremos para o outro lado, que não é aquele lado que eu acredito que ninguém quer ir, né? Então, se o nosso nome for encontrado no livro da vida, o Senhor Jesus terá o imenso prazer de dizer: sede benditos, filhos de meu Pai. Agora, se não estiver escrito no livro da vida, porque nós tivemos o livre-arbítrio e negamos ao Senhor, nós negamos a palavra de Deus, Ele vai nos dizer: afastai-vos de mim, maldito. É uma palavra muito forte, mas Ele irá nos dizer essas palavras: afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. A palavra dele é clara, e tudo que está escrito aqui nessa palavra, nesse livro sagrado, aliás, tem um trecho da Bíblia que diz assim: nenhuma vírgula desta palavra será tirada. É importante que seja seguido à risca tudo que diz aqui, para que não sejamos nós mesmos motivo de tropeço para nós e para nossos irmãos, que nós possamos estar sempre alicerçados na fé, buscando a presença do Senhor e sempre cuidando com a nossa humildade, com a nossa integridade, cuidando em seguir realmente a palavra do Senhor. Tem até um hino que diz assim: eu não amo a Deus pelo que Ele pode fazer, eu amo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Se nós estivermos buscando a Deus, querendo a Deus só obtermos benefícios de Deus, não seremos bem-vindos. Nós temos que procurar estar aos pés dele, nos entregar a ele, e por misericórdia ele nos salvará, ele nos atenderá, ele fará atender os nossos desejos, nossos sonhos, né? Que são tão poucos para Deus. Para nós muitas coisas são impossíveis, mas para Deus não há nada impossível. E se você tem alguma dúvida sobre alguma palavra da Bíblia, você pode deixar um comentário, você pode deixar o seu like, você pode deixar o seu gostei, se inscrever no meu canal aí, que é um canal simples e humilde, e espero que todos busquem ao Senhor e que o Senhor possa nos perdoar de todas as nossas falhas, nossos erros. E eu quero fazer aqui uma breve oração nesse momento, em agradecimento a Deus pela minha vida, pela minha saúde e de todos aqueles que eu amo, daqueles que eu não amo, daqueles que eu preciso amar mais. E agradecer realmente de coração a Deus pela vida de todos os nossos pequeninos, que Ele venha olhar por todos os pequeninos aqui da terra, todos os seus filhos, porque nós sabemos que hoje nosso país, o mundo está
está totalmente dividido, totalmente errado, totalmente contrário às leis de Deus, totalmente contrário às palavras de Deus. E nós precisamos olhar para Deus. Os nossos olhos têm que estar sempre apostos, sempre olhando para Deus, olhando para as coisas de Deus. Então, eu quero fazer uma pequena oração aqui e pedir que Deus continue nos abençoando, permitindo que nós estejamos sempre na presença dEle. Então, vamos lá, eu quero fazer uma pequena oração, como já disse. Senhor Deus e Pai, eu agradeço pela minha vida e agradeço a vida de todos aqueles que assistem o canal, que estão realmente interessados em aprender, em estar perto de Ti, em estar aos Teus pés, Senhor. Eu quero agradecer pela minha vida, pela vida da minha família e de todos de um modo geral, Senhor, e te pedir, meu Deus, tenha misericórdia de nós, não retira de nós a Tua misericórdia, Senhor. Olha pelos Teus pequeninos, olha, Senhor, por todos aqueles, meu Deus, que Te buscam de todo o Teu coração, Senhor. E nos atende, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, porque se o Senhor buscar em nós merecimento, não haverá merecimento em nós, porque nós não somos merecedores de nada, Senhor. Nós apenas contamos com a Sua misericórdia, meu Deus. Então, Senhor, eu agradeço e louvo o Seu grandioso e poderoso nome, Pai, porque Tu és o Deus do Senhor, o Deus do céu e da terra, o Criador do céu e da terra, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e eu creio, meu Deus, que Tu és fiel para sempre. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Agradeço. Amém. Graças a Deus.